E aí, galera, tudo certo? Dicas de direito constitucional para sua prova de delegado Goiás. Vai ser um vídeo mais longo dessa vez para tentar tratar de vários temas do direito constitucional. Eu vi que vocês gostaram do vídeo longo de legislação penal especial que eu fiz para Delta São Paulo, mas pô, é plenamente aplicável para delegado Goiás, tá? A banca de delegado Goiás é uma banca mais doutrinária do que legalista. Então eu creio que isso vai ficar bem demonstrado na prova de direito constitucional, que serão 15 questões. Então eu pretendo trazer aqui alguns aspectos, por exemplo, de constitucionalismo, com certeza vai ter na tua prova. Vai ter na tua prova critério jurisprudencial de competência. Vai cair também a parte da lei seca da Constituição, com competência legislativa, diferenciando competência do Estado ou competência da União. Eu vou dar uma dica aqui sobre isso. Com certeza nós teremos na sua prova uma questão de intervenção federal em Estado ou de Estado e município, talvez duas questões, uma de cada. Então você precisa comer esse tema, você não pode errar uma questão de intervenção federal que cai toda a prova. Com certeza nós temos uma questão da parte final da Constituição na área de educação, saúde e assistência social. Tá? Com certeza você vai ter a questão de direitos fundamentais, enfim, outros temas que com 15 questões de uma banca que gosta muito de cobrar doutrina, ela não pode deixar de cobrar uma questão de interpretação, métodos de interpretação, hermenêutico, concretizador, a diferença, sabe? Trazendo ali interpretação conforme. Você precisa estar ligado nisso, tá? Você precisa estar ligado nisso, com certeza vai cair. Então eu vou trazer todas essas dicas aqui, eu vou trazer tudo sobre isso, todos os métodos de interpretação que você precisa para essa prova, eu vou trazer nesse vídeo que vai ser mais longo, vai ser punk aí. Se você aguentar ficar até o final, tenho certeza que você tem grande chance de gabaritar essa prova em constitucional, tá? Não esqueça de ver aquele vídeo de legislação penal especial que é plenamente aplicável para essa prova. Se der tempo, eu vou gravar ainda mais dicas de penal especial, principalmente organizações criminosas, que eu vi que era para eu ter falado por último lá e acabou que eu estava tão cansado, nem falei. Tá? Mas, de qualquer forma, se você tem alguma dúvida em organizações criminosas, leia a lei seca, porque é isso que eles vão cobrar. Não tem o que cobrar de organização criminosa que não seja aquela lei seca, tá? Vamos, então, para as dicas de direito constitucional. Dica 1 de direito constitucional. Constitucionalismo. O que as bancas gostam de cobrar nisso? Qual foi o primeiro instrumento internacional que é considerado pela doutrina como o precursor do constitucionalismo moderno? A Declaração do Bom Povo da Virgínia de 1776. Não é o Bill of Rights, porque o Bill of Rights veio em 1791 por meio de uma emenda constitucional à Constituição Americana. Ok? Então, a Declaração do Bom Povo da Virgínia de 1776 é o primeiro instrumento que traz aí instrumento que traz direitos de primeira dimensão, geração, como você preferir, que é aquela liberdade do povo frente ao Estado, primeira dimensão. Então, primeiro documento, Declaração do Bom Povo da Virgínia de 1776, é o documento que representa o constitucionalismo moderno. Dica 2 de direito constitucional, quanto aos elementos das constituições. Primeira coisa, separar elementos das constituições com a classificação das constituições. Vai cair uma questão na sua prova de classificação das constituições. Quanto à correspondência com a realidade, que pode ser normativa, nominalista, semântica, de Karl Loewenstein, você precisa saber também o nome do sujeito, tá? Vai cair isso na sua prova, você precisa lembrar a questão cesarista, que era referendada pelo povo, aquela coisa toda. Você precisa lembrar disso, que isso é batata que vai cair na sua prova, tá? Esse ponto aqui, dica 2, é de elementos das constituições, porque as pessoas não costumam estudar esse tema. Lembrar, os elementos podem ser orgânicos, limitativos, sócio-ideológicos, de estabilização constitucional e formais de aplicabilidade. É bastante coisinha, mas é fácil de entender. Elemento orgânico é quando a Constituição estabelece a República Federativa do Brasil, que ela é dividida em União, Estado e municípios. Isso é um elemento orgânico, ok? Um elemento limitativo são os direitos e garantias fundamentais. Um elemento sócio-ideológico é aquela orientação da Constituição, se ela é uma Constituição liberal, se ela é uma Constituição social. A nossa é social,
ok? Os elementos de estabilização constitucional, por exemplo, o artigo 34 e 35, que trata de intervenção federal, intervenção estadual, a intervenção é uma forma de estabilização constitucional, o estado de sítio, o estado de defesa, ok? E os elementos formais de aplicabilidade, você tem, por exemplo, o artigo 5º, quando trata, nos seus parágrafos, da aplicabilidade imediata dos direitos e garantias fundamentais. Você tem o ADCT como exemplo de elemento formal de aplicabilidade. Então, esses são os principais exemplos de cada um desses termos. Se vier na sua prova, vai vir com o exemplo e pedindo que você indique qual elemento a que elemento ele pertence, tá? Então, ficar atento aí com elementos das constituições. Vamos para a dica 3. Dica 3 de direito constitucional. Concepção das constituições. Sempre cai. Você tem aquelas concepções tradicionais e você tem as modernas, trazidas por Hess, Dworkin, as tradicionais de Ferdinand Lassalle, você tem de Carl Schmitt, você tem de Hans Kelsen, ok? Então vamos começar pelas tradicionais, as concepções tradicionais de Constituição. Ferdinand Lassalle, primeira concepção tradicional. Lembrar dele, você lembra de concepção sociológica de Constituição. Ele tem o livro A Essência da Constituição. Ele separa a Constituição real da Constituição escrita. A Constituição real, para ele, é a soma dos fatores reais do poder. Essa é a frase. Você viu? Fatores reais do poder, você lembra? Concepção sociológica de Ferdinand Lassalle. Concepção política de Constituição. Você tem que lembrar? Carl Schmitt. Carl Schmitt, qual que é a frase? Decisão política fundamental. Ele separa a Constituição em Constituição e lei constitucional. Lembra aquela ideia de Constituição material e Constituição formal? Porque Constituição para ele é aquela que realmente são aqueles temas que realmente devem estar numa Constituição. É aquela ideia de Constituição material. Já a lei constitucional é aquilo que não precisaria estar dentro da Constituição, mas como está, tem nível constitucional, então ele chama de lei constitucional. Não faz parte da tal decisão política fundamental, porque essa decisão política fundamental é aquela que embasa aqueles termos que realmente precisam estar numa Constituição, lembrando de Constituição material, ok? Ainda você tem a Constituição Jurídica de Hans Kelsen. O que você tem que lembrar da Constituição Jurídica de Hans Kelsen? Vai ser sempre a ideia positivista, não aceita influência externa. Ela deve ser interpretada unicamente levando em consideração sua concepção jurídica. Nenhuma outra, não aceita influência filosófica nem nada, ok? É isso que você tem que lembrar. Concepção jurídica positivista é Hans Kelsen, não aceita influências externas. Okay? Vamos agora para as concepções modernas. Tem concepção de Hess, você tem concepção de Dworkin, ok? Para Hess, você tem que a Constituição é uma ordem jurídica fundamental. No entanto, é uma ordem jurídica fundamental aberta à interpretação externa. Ele traz a ideia do positivismo, mas ele permite a abertura da Constituição a influências externas, ok? Então você precisa lembrar disso. Concepção de Hess é uma Constituição positivista com uma lei fundamental apta a ser interpretada, ok? Você tem ainda a concepção de Dworkin, que é chamada de concepção axiológica, porque permite uma subjetividade, ela traz valores, ok? Valores que são revelados por meio de princípios e direitos fundamentais. Então, ele demanda uma dimensão, chama-se dimensão principiológica, enfim. Dworkin propõe uma leitura moral da Constituição. Essa é a frase que você tem que lembrar de Dworkin. Dworkin, leitura moral da Constituição, ok? Então, Hess, Dworkin, e agora vamos para Haberle. Peter Haberle traz a Constituição como ordem quadro da República. Essa é a frase que também aparece. Constituição como ordem quadro, uma Constituição que carece de interpretação. E assim ele divide a sociedade aberta de intérpretes e a sociedade fechada de intérpretes. A sociedade fechada é aquela formada por juízes, membros do judiciário em geral, ela é números clausos, digamos assim. E a sociedade aberta é feita por todos nós. É a interpretação da Constituição feita por todos nós. E ela deve ser feita por todos nós. Então, Peter Haberle traz essa diferenciação de sociedade aberta, de sociedade fechada, de Constituição como um texto carente de interpretação. Tá? Então, você precisa lembrar das diferenças entre Peter Haberle, Hess, Dworkin, as concepções tradicionais de Ferdinand Lassalle, de Carl Schmitt e de Hans Kelsen. Tá? É fundamental que você tenha elas na sua mente, pelo menos esses links, essas palavras-chave. Aqui não tem
não tem tempo, não temos tempo aqui para ficar dissertando concepção da Constituição. Vamos para a próxima dica. Dica 4 de direito constitucional. Poder constituinte. Vai cair na sua prova alguma coisa disso, ok? Teoria das normas constitucionais e inconstitucionais de Otto Bachoff. Olha só, para ele, a Constituição ela está abaixo de um conjunto de valores suprapositivos, ou seja, existem valores que estão acima da Constituição e que eles condicionam a criação da Constituição. Portanto, nem tudo que está na Constituição pode ser considerado constitucional, porque se estiver em violação a esses valores suprapositivos, apesar de estar na Constituição, será inconstitucional. Lembrar que o Supremo Tribunal Federal não admite inconstitucionalidade de texto originário da Constituição, ou seja, aquele texto que já veio com a Constituição em 88, nada daquilo pode ser declarado, porque o STF não admite, ok? Essa teoria das normas que são constitucionais por estarem no texto, lembra da ideia de Constituição formal, mas não estarem de acordo com os valores suprapositivos, lembra da ideia de Constituição material, tudo que tudo você liga essas teorias gira em torno disso, né? Agora vamos para outras dicas ainda de poder constituinte. Você tem, por exemplo, Constituição anterior como parâmetro. Olha que interessante isso. Uma norma que, na sua nascença, é inconstitucional. Ela foi feita, por exemplo, exigia constitucional e ela foi feita por resolução, nem por lei ordinária foi feita. Ela é uma norma formalmente inconstitucional. Só que daí surge, antes dela ser declarada inconstitucional, surge uma nova Constituição. E nessa nova Constituição, a exigência é meramente de resolução. E agora? Trata-se na verdade, de constitucionalidade superveniente. E isso o Supremo Tribunal Federal não admite. O Supremo não admite uma constitucionalidade superveniente, ou seja, agora ela é constitucional, mas quando da sua criação ela era inconstitucional. Não pode, ok? E mais, isso só pode ser alegado, isso só pode ser desconstituído por meio de controle concreto, tá? Isso não é tema para controle abstrato, apenas controle concreto de constitucionalidade. Isso cai em prova. Eles botam que a Constituição anterior como parâmetro pode ser aferida num controle abstrato, não pode. É só controle concreto. Ainda, outra parte interessante, outra teoria interessante dentro de poder constituinte, você tem o Abad CAS. O Abad CAS adotou a teoria rossiniana da vontade geral, que para ele você tem a necessidade de participação dos indivíduos na sociedade por meio de representantes, que são limitados, ok? Então você não tem uma participação direta da sociedade, ela participa indiretamente por meio dos seus representantes. Assim, o poder constituinte ele seria incondicionado e permanente, tratando-se da vontade da nação, que é algo para ele como da vontade geral, então para ele trazer a vontade da nação como algo realmente fundamental. E somente encontraria limites no direito natural, ou seja, a vontade do povo só encontraria limites no direito natural, mas ela só poderia se manifestar por meio de representantes. Assim, o poder constituído, ele receberia a sua existência e competências do poder constituinte, sendo por ele juridicamente limitado. Os indivíduos, a sociedade, participe do processo político por meio de representantes. No entanto, como o poder vem todo do povo, o poder constituinte é ilimitado juridicamente e incondicionado, só encontrando limites no direito natural. No entanto, o poder constituído, que dele advém, é limitado pelo poder constituinte, juridicamente limitado ao poder constituinte. Essa é a teoria, a doutrina da rossiniana da vontade geral. Já vi cair em prova que gosta de teoria, então se a sua banca vier com teorias de direito constitucional, teorias do poder constituinte, você vai saber que o Abad CAS, que eles adoram cobrar, adota a doutrina rossiniana da vontade geral. Tem outras teorias, se você quiser se aprofundar um pouquinho, dá uma estudada na teoria da soberania popular, tá? Que também já caiu em prova, se eles quiserem dar uma pegadinha um pouco mais aí na parte teórica, tá? Vamos agora para outra dica de poder constituinte. Outra dica de poder constituinte que eles gostam de cobrar, se a banca for mais sucinta na sua prova, ela pode cobrar o seguinte,
o poder originário cria a Constituição. A Constituição do Brasil já está aí desde 88. Quer dizer, acabou o poder constituinte originário? Ele está esgotado? Não. Segundo a doutrina, o poder constituinte originário não se esgota, ok? Porque ele a qualquer momento pode fazer surgir uma nova Constituição. Ele pode ser exercido novamente. Assim ele não se esgota, ok? Isso diz Peck e prova. Diz Peck e prova, tá? Vamos para a próxima dica. Para não dizer que eu não falei, ainda na dica 4 de poder constituinte, dá uma lidinha nas limitações ao poder constituinte, reformador e ao decorrente, ok? Dê uma lidinha, é uma banca doutrinária, então não custa dar uma lidinha, lembrar, né? Sempre que você tem aquelas limitações materiais no artigo 60, parágrafo 4º, que você tem limitação formal quando você não permite que uma emenda rejeitada possa ser novamente votada na mesma sessão legislativa, que você tem uma limitação circunstancial quando você não permite reforma da Constituição em intervenção federal, tá? Então, lembrar, fazer essas analogias aí entre os artigos e os termos que a doutrina coloca como limitação circunstancial, temporal, formal, tá? Material, é importante lembrar, né? Então, que nós não temos limitação temporal na Constituição de 88, a princípio, ok? Então, sempre bom ficar atento nessas limitações que uma banca mais doutrinária gosta de cobrar. Agora sim, vamos para a dica 5. Dica 5, controle de constitucionalidade. Okay, aqui tem 200 dicas para dar, né? Então, eu vou tentar explicar uma por uma. Vamos lá. A teoria interessante dentro de controle é a teoria das normas constitucionais interpostas de Gustavo Zagrebelsky. Gilmar Mendes gosta dele, tá? Você tem que cuidar o seguinte, já foi muito cobrado em prova. Ele basicamente defende que uma inconstitucionalidade pode surgir não da violação de uma norma constitucional diretamente, mas se aquela norma, se você tem uma norma constitucional que ela é densificada por uma norma infraconstitucional, a inconstitucionalidade pode surgir de uma violação a essa norma infraconstitucional que densificou a norma constitucional, que deu concretude à norma constitucional. Uma norma constitucional de eficácia, digamos, limitada ou contida, que tem uma norma secundária, tem uma norma infraconstitucional que dá amplitude, que dá concretude à norma constitucional. E a violação pode surgir por uma inconsistência com essa norma infraconstitucional que deu concretude à norma constitucional. Seria por isso que se chama norma constitucional interposta, tá? Então, é importante você lembrar dessa teoria do Gustavo, que o Gustavo Zagrebelsky defende, tá? Ele é bem adotado aí pelos doutrinadores da área de direito constitucional. E o seu examinador certamente conhece essa teoria e pode trazê-la na sua prova, tá? Então, vamos para a próxima dica aí dentro de controle de constitucionalidade. Então, dica da moda, tema da moda dentro de controle de constitucionalidade. Vaquejada e reação legislativa. O Supremo Tribunal Federal decidiu que a vaquejada era inconstitucional. O Congresso Nacional edita uma emenda constitucional em sentido diametralmente oposto, dizendo a vaquejada é uma atividade cultural e é aceita. O que faz o Supremo? É constitucional essa reação legislativa, ela pode acontecer e o Supremo não vai mais analisar a inconstitucionalidade da vaquejada, se ela é constitucional ou não, porque o Congresso reagiu e essa é uma reação possível de ser feita. E agora o Supremo só analisa os limites da reforma. Se a reforma foi feita dentro daqueles limites que eu acabei de mencionar na dica 4, limites circunstanciais, temporais, formais, materiais, ok? Se não violou nenhum daqueles limites, a emenda tem que ser considerada constitucional. Há pouco eu falei de constitucionalidade superveniente e agora eu vou falar de inconstitucionalidade superveniente. Agora, o que eu quero dizer? A norma nasce constitucional. Só que surge uma nova Constituição e pela nova Constituição ela é incompatível com essa lei. É incompatível materialmente falando mesmo. Ela é totalmente incompatível com a nova lei, com a nova Constituição. E agora? Controle de constitucionalidade, que nem na constitucionalidade superveniente? Não. Agora a norma simplesmente não é recepcionada. Agora não se fala mais de controle de constitucionalidade. O Supremo não aceita a ideia de inconstitucionalidade superveniente. A norma nasce constitucional e querem alegar que agora ela é inconstitucional. Antes eu falei que a norma nascia inconstitucional e aí agora seria constitucional.
Aí lá é só controle concreto, nasce constitucional, mas uma nova Constituição, uma emenda constitucional, faz com que ela fique diametralmente oposta com a Constituição, ela é revogada, não é mais tema de controle de constitucionalidade. Prestar atenção nisso, eles podem te confundir nesse ponto. Vamos para a próxima dica de controle de constitucionalidade. Tema da moda também dentro de controle de constitucionalidade. Controle difuso, lembrando, controle difuso, em regra, interpartes. Só que uma resolução do Senado faz com que ele fique erga omnes, ok? Fique erga omnes. Então, os efeitos que eram limitados às partes agora serão aplicados a todos se você tiver uma resolução do Senado nesse sentido. Conforme a adesão recente do Supremo, nós teríamos adotado agora a teoria da abstrativização do controle difuso, ou seja, a decisão do Supremo por si só já traz efeitos erga omnes no controle difuso. Antes o entendimento era de que você precisava da resolução do Senado para dar esse efeito erga omnes. Mas a dica não termina aqui. Você tem que lembrar o seguinte, que ainda que tenha essa resolução do Senado, qual o efeito dessa resolução? Eles adoram pedir prova. O efeito da resolução é ex nunc ou ex tunc? Vai para frente ou vai para trás? O efeito da resolução do Senado é ex nunc, só vai para frente. Sempre cai isso, impressionante, sempre cai. Efeito da resolução do Senado é ex nunc, é para frente, tá? Então, não esqueça dessa diquinha, vamos para a próxima. Dentro de controle de constitucionalidade ainda, vou tratar agora de técnica decisória. Técnica decisória. Notadamente, declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto e interpretação conforme. Caiu, salvo engano, exatamente essa diferença na prova de delegado VUNESP agora, delegado de São Paulo. Tá? Dando um caso que aplicava uma e outro caso que aplicava outra. Ou era um caso que aplicava interpretação conforme e outro aplicava mutação constitucional. Era exatamente isso. Um caso você aplicava interpretação conforme, a outra você aplicava mutação constitucional. Basicamente, até aí, mudando um pouco aqui o assunto da dica, mas você vai aplicar a mutação constitucional quando se tratar de controle difuso, e quando você estiver tratando de controle concentrado, você trata essas técnicas decisórias que eu estou falando aqui: interpretação conforme, declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto. São as duas técnicas decisórias que mais caem quando se fala de controle concentrado, tá? Vamos lá. Qual a diferença? Quando você tem uma declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto, você busca uma declaração de inconstitucionalidade. Na interpretação conforme, você vai ter uma declaração de constitucionalidade. Aí já existe uma grande diferença. Outro ponto, na declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto, você identifica na norma hipóteses de aplicação. Na interpretação conforme, você identifica várias formas de interpretar a mesma norma. Nas hipóteses de aplicação da declaração de inconstitucionalidade, você identifica aquela hipótese de aplicação que torna a norma inconstitucional. Ou seja, se eu aplicar essa norma nesse caso concreto, dessa forma ela será inconstitucional. Então eu declaro que nessa hipótese de aplicação ela é inconstitucional. Mas como em outras hipóteses de aplicação ela é constitucional, então eu declaro a inconstitucionalidade dessa hipótese de aplicação, por isso parcial, e sem redução de texto, porque eu não preciso declarar a inconstitucionalidade do texto todo, porque é só uma hipótese de aplicação dessa norma que é inconstitucional. Já na interpretação conforme, eu tenho várias interpretações da mesma norma. E eu procuro declarar aquela, eu ressalto aquela interpretação que é constitucional, que é conforme a Constituição. Eu tenho interpretação A, B e C na mesma norma. Pô, mas só a A que é conforme a Constituição. Então eu vou declarar que aquela norma, quando ela for interpretada, ela tem que ser interpretada apenas no sentido A, ok? E essa ali reside a imensa diferença entre interpretação conforme e declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto. A questão da sua prova vai deixar isso bem explicadinho, tá? E a grande diferença que eu mencionei entre a declaração de inconstitucionalidade, entre a declaração de inconstitucionalidade, que ela leva a uma declaração de inconstitucionalidade, e a interpretação conforme, que leva a uma declaração de constitucionalidade, é bem verdade que essa parte ela é controvertida, mas veja bem, foi cobrada exatamente assim para juiz federal no TRF2, que é no Rio de Janeiro.
Se você soubesse isso, você acertava a questão. Agora, o STF, que deveria ser formado por bons juristas, por vezes eles utilizam uma e outra de maneira indiscriminada. Mas em questão de concurso, você precisa saber essa diferença básica de que a interpretação conforme leva a uma declaração de constitucionalidade e a de inconstitucionalidade parcial sem redação de texto a uma declaração de inconstitucionalidade daquela hipótese de aplicação. Tem outro ponto de interpretação conforme que eu vou mencionar na próxima dica. Vamos lá. Ainda dentro de interpretação conforme, ela se subdivide em dois grupos. Temos as decisões interpretativas em sentido estrito e temos as decisões manipuladoras. Isso cai em prova que exige um nível um pouquinho elevado de teoria, de técnica decisória. Costuma ser cobrada em prova de magistratura, em prova de MP. A sua banca adora uma doutrina, então é bom você lembrar disso aqui. Pode cobrar para delegado. Não bobeie, são 15 questões, dá para o cara cobrar tudo e mais um pouco. Decisão interpretativa em sentido estrito se subdivide em duas. A interpretativa de rechaço e a interpretativa de aceitação. A de rechaço, ela indica a interpretação considerada constitucional. Ok? E a de aceitação? Ela anula a decisão judicial, indicando qual que é a interpretação inconstitucional. Ao contrário, né? A decisão manipuladora agora, ela também se subdivide. Ela tem a sua vertente de sentença aditiva e de sentença substitutiva. A decisão manipuladora por sentença aditiva inclui um caso concreto não previsto na norma. Por exemplo, quando o STF decidiu que aborto de feto anencefálico não é crime, ok? Então ele incluiu um caso concreto, aborto de feto anencefalo, na hipótese de aborto legal. Ou seja, ele fez isso por uma interpretação conforme de decisão manipuladora com sentença aditiva, inclui um caso concreto não previsto na norma. E às vezes eles pedem na prova exatamente o caso, ok? Nesse caso caiu realmente a questão do aborto de feto anencefalo, qual era o tipo de sentença que havia sido realizada por meio da interpretação conforme. É uma sentença manipuladora aditiva. E você tem a substitutiva, que substitui parte da norma por outro sentido, ok? Ela substitui parte de uma norma existente por outra mais compatível. Então, decore, analise, tá? Se você nunca tinha ouvido falar disso aqui, para um momentinho, dá uma estudada no seu livro de constitucional nessa parte de técnica decisória, porque essa parte cai, tá? Aqui eu tô dando uma dicasinha, só o conceitinho mesmo, porque não dá tempo de ficar com uma digressão longa, tá ok? Vamos lá, vamos para a próxima matéria aí, próxima dica. Ainda dentro do controle concentrado, efeito repristinatório. Mano, efeito repristinatório no controle concentrado é a regra, tá? Lembrar que a medida cautelar, como eu já falei, tem efeito ex nunc, então você em tese não vai ter efeito repristinatório. Agora, o efeito repristinatório é a regra. Então, recapitulando, medida cautelar em ADI, efeito ex nunc. A decisão da ADI tem efeito ex tunc, retroage. Assim, o efeito repristinatório é a regra no controle concentrado. Enquanto você vai ter a repristinação lá do Código Civil, na LINDB, sendo vedada como regra. Já na ADI, a regra é o efeito repristinatório. Mas a medida cautelar, expressamente prevista, salvo engano, no artigo 11 ou 12 da Lei 9868, você tem lá expressamente em alguns dos parágrafos dizendo que a medida cautelar tem efeito ex nunc, salvo se o tribunal quiser dar esse efeito retroativo, tá? Então, não esquece isso, não confunde, já falei, resolução do Senado tem efeito ex nunc também, e a medida cautelar também tem efeito ex nunc, só pra frente, tá? Você precisa lembrar desses efeitos, e efeitos eles adoram cobrar em controle concentrado. Vamos para a próxima dica. Dica de controle concentrado ainda, tá? Parte histórica. A Constituição de 1891 foi a primeira a prever o controle difuso de constitucionalidade. A Constituição de 1934 trouxe a cláusula de reserva de plenário. E a Constituição de 1946 previu o controle concentrado no âmbito estadual, mas de maneira facultativa. Okay? São datas que às vezes eles podem cobrar. Já vi várias vezes cair em prova, né? Nunca de delegado, mas quem sabe
agora caia, né? Então você aí já sabe aí quando começou o controle concentrado estadual, que foi em 1946, e o controle difuso começou lá na primeira Constituição Republicana de 1891, tá? Vamos para a próxima dica. Abraço. Ainda no controle concentrado, outra dica, é o tema da moda, digamos assim, é aquela norma estadual de reprodução obrigatória da Constituição Federal. Ela, no caso de ser fruto de uma ADI estadual, cabe recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. Ok? Então, importante ficar atento, é o tema da moda, cabe recurso extraordinário de decisão de controle estadual, de constitucionalidade, no caso de norma de reprodução obrigatória da Constituição Federal, ok? É o tema da moda, tá caindo toda a prova de controle concentrado, tá? Vamos para a próxima dica. Outra dica interessante de controle de constitucionalidade. Cabe controle de constitucionalidade de lei municipal no STF? Em regra, as pessoas vão dizer, não cabe. Aprendi que não. Cabe. Só que cabe ADPF e cabe recurso extraordinário. Ok? Então, cabe ADPF e recurso extraordinário de lei municipal perante o STF. Você pode levar a lei municipal para o STF, no caso de ADPF e recurso extraordinário. Tá? Vamos para a próxima dica. Ainda em controle de constitucionalidade, a Missicure. Olha só, em regra, não se admite intervenção de terceiros em ação direta de inconstitucionalidade, previsão expressa da Lei 9868, e pode vir assim na sua prova. No entanto, a própria Lei 9868 prevê a intervenção do Missicure. Mas, se o Missicure não for admitido, ele pode recorrer por meio de agravo. No entanto, o despacho que admite o Missicure é irrecorrível. É essa a letra da lei. Fala em despacho, não fala em decisão, tá? Mas o Missicure pode fazer sustentação oral, mas para intervir com o Missicure, ele precisa de procuração com poder especial e solicitar o seu ingresso até a data da remessa dos autos para a mesa para julgamento, tá? Então tem um prazo específico para o ingresso do Missicure no processo, que é até o momento anterior da remessa dos autos à mesa para julgamento. Mas, tá? O Missicure ele pode recorrer à decisão final por embargo de declaração, mas ele não pode, em regra, formular nem pedido cautelar, nem qualquer outro tipo de recurso. Ele não pode formular pedido cautelar, mas pode recorrer à decisão final mediante embargos de declaração. Essa possibilidade dele recorrer à decisão final está prevista no CPC e não na Lei 9868, tá? Então, cuidado com a forma que a questão pode perguntar na prova. É um detalhe específico de ADI, que se o examinador for um pouquinho chato, ele pode cobrar, tá? Tá lá na Lei 9868, você pode consultar. Vamos para a próxima dica. Outra dica de controle de constitucionalidade. Entidade de classe de âmbito nacional. Significa o quê? Significa aquela entidade que está presente em mais de 9 estados. 9 estados, ok? Outro ponto, associação de associação. É legitimada? É legitimado, tá? Então, cuidado. A associação de associação pode juizar ação declaratória de constitucionalidade, inconstitucionalidade, ADPF, ok? Outro ponto interessante, dentro da mesma dica aqui de controle de constitucionalidade, lembrar, pessoa jurídica pode ajuizar habeas data? Pode ajuizar mandado de ação, mandado de segurança? Olha, cuidado, hein? Pessoa jurídica pode ajuizar habeas data, tá? Pode ajuizar a ação civil pública, mas não pode ajuizar mandado de injunção, nem ação popular, nem mandado de segurança coletivo, mas pode mandar de segurança individual. Cuidado, ok? Então, prestar atenção, lembrar da ação popular, que ela só pode ser ajuizada por um cidadão. E cidadão, a partir dos 16 anos com o título de eleitor, pode ajuizar ação popular. Então, essas peripécias aí das ações de controle que podem servir como ações de controle difuso, tomar muito cuidado com as ações constitucionais, porque de vez em quando eu já vi várias provas cobrarem a legitimidade da pessoa jurídica, tá? Então, cuidado. Pessoa jurídica pode ajuizar habeas data e pode ajuizar ação civil pública, podendo também ajuizar mandado de segurança individual, mas não pode ajuizar o mandado de injunção, seja individual, seja coletivo, o mandado de segurança coletivo, e não pode ajuizar ação popular, tá? Vamos lá, vamos para a próxima dica, bastante coisa.
Quais são os legitimados universais nas ações de controle concentrado? Meu, esse é outro tema que despenca, né? Presidente da República, mesa da Câmara, mesa do Senado, mesa de Assembleia Legislativa e governador de Estado são os legitimados universais. Não esquecer, quem ajuiza a ADI não é o Estado, é o governador. Portanto, quem recorre de ADI é o governador, não o Estado. É o governador que tem legitimidade. Então, prestar atenção nisso, tá? Vamos lá, próxima dica. O Supremo Tribunal Federal diferenciou as hipóteses de reclamação com esgotamento de instância e reclamação sem esgotamento de instância. Se a decisão foi proferida em ADI, ADC, ADPF e ela foi descumprida por um juiz de primeira ou segunda instância, cabe reclamação independentemente do esgotamento de instância. Mas se a decisão do STF foi proferida num recurso extraordinário submetido à sistemática da repercussão geral, vai caber reclamação se ela for violada. No entanto, você precisa esgotar todas as instâncias, ok? E se eu não me engano, tem uma decisão do Supremo dizendo, inclusive, que você tem que ajuizar um recurso extraordinário antes de você poder questionar por meio de reclamação, ok? Então, cuidado, lembrar. Mas o principal é você lembrar, independentemente das divergências aí. Se a decisão foi proferida em ADI, ADC, ADPF, enfim, no controle concentrado e o Supremo decidiu, você não precisa esgotar as instâncias para reclamação. Mas se a decisão foi no controle difuso por meio de um recurso extraordinário submetido à repercussão geral, aí você vai precisar esgotar as instâncias ordinárias para poder ajuizar uma reclamação, tá? Vamos para a próxima dica. Dica de interpretação constitucional. Finalmente saímos do controle de constitucionalidade. Os três principais métodos, princípios de interpretação mais cobrados. Hoje você tem o princípio da concordância prática ou da harmonização, que vem sendo muito cobrado. Por quê? Porque é ele que você utiliza quando você tem uma colidência de direitos fundamentais. Ou seja, quando você quer harmonizar direitos fundamentais em conflito, você utiliza o princípio da concordância prática ou harmonização. Quando a sua questão chegar e falar em direitos fundamentais em conflito, que você não vai excluir nenhuma, você vai dar primazia de um sobre o outro, mas você não vai deixar nenhum de lado, é o princípio da concordância prática ou harmonização. E os outros dois princípios que mais caem, eles sempre são muito cobrados porque eles são antagônicos. Você tem o princípio o método tópico problemático e o hermenêutico concretizador. O tópico problemático eu sempre lembro pelo nome, porque ele traz o problemático no nome, então ele parte do problema para a norma. Já o hermenêutico concretizador traz a ideia de interpretação primeiro, então ele parte primeiro da norma para o problema. E esse método, até inclusive o hermenêutico concretizador, Canotino trabalha ele com uma frase que às vezes eles gostam de cobrar, que é a ideia de você faz uma análise da norma para o problema em verdadeiro círculo hermenêutico. Então, esses três princípios que eu mencionei, princípios e métodos de interpretação, são os mais cobrados, ok? Não tem erro, a chance de cair algum deles é muito alta na sua prova, tá? Vamos para a próxima dica. Dica de intervenção federal. Isso toda a prova de delegado cobra, tá? Então, a chance é muito grande de estar na sua prova. Quando o artigo 34, inciso 3º, trata do grave comprometimento da ordem pública, que é a justificativa para a intervenção federal no Rio de Janeiro, não basta uma mera ameaça à segurança pública, mas sim um efetivo comprometimento da ordem, ok? Isso já caiu em prova da CESP, então cuidado. Exige efetivo comprometimento, não basta a mera ameaça para você utilizar o inciso 3º do artigo 34 para efetuar uma intervenção federal. Então, presta atenção, essa é a minha dica de intervenção federal, vai estar na sua prova notadamente com lei seca, basta lei seca, decora 34 e 35, tá? Porque vai cair. E lembrar que não basta mera ameaça, mas sim efetivo comprometimento da ordem pública, ok? Vamos para a próxima dica. Dica de campanha eleitoral dentro do direito constitucional. Parlamentar em campanha não tem imunidade. Parlamentar em campanha eleitoral não tem imunidade.
Mas parlamentar cedido, por exemplo, quando assume o cargo de ministro de Estado, continua com seu foro de prerrogativa de função, porque eles não perdem, segundo o Supremo, aqueles laços que o conectam organicamente ao parlamento, tá? Prestar atenção nisso aí. Vamos para a próxima dica. E sempre lembrar agora a novíssima decisão do STF acerca de imunidades, tá? Os limites para imunidade, vamos saber isso na próxima dica. Dicas sobre foro por prerrogativa de função. Decisão recentíssima do STF vai estar na sua prova. O foro por prerrogativa de função deve ser interpretado de maneira ativa. Portanto, se o parlamentar cometeu um crime antes da diplomação e após esse crime ele assume o cargo, um cargo que o atribua foro por prerrogativa de função, o processo não vai para o Supremo Tribunal Federal. Mas, se ele está no cargo de parlamentar, comete um crime, mas o crime não está relacionado ao exercício do cargo, o foro por prerrogativa de função não atrai esse processo, ok? O processo continua sendo julgado na primeira instância. E outro ponto que o STF decidiu, marco temporal para definir o momento em que o processo continua ou não no STF. É o final da instrução. Se a instrução do processo aconteceu no STF, o parlamentar que perde o cargo após esse momento, o processo continua no STF, ok? Curte isso aí, dá uma analisada nesse julgado, importantíssimo para a sua prova, tá? Não esquece de deixar o like no vídeo aí, se inscrever no canal. Vamos para as próximas dicas. Diferenças na criação de município e criação de estado. Para criar município, você precisa de muito mais requisitos. Lembra disso na hora da prova. A alternativa que tiver mais requisitos provavelmente está correta para criar município. Para criar estado, basta uma lei complementar federal, inclusive para criar um território, ok? Então, lei complementar para criar estado e território. E para criar município, você precisa primeiro de uma lei complementar federal, possibilidade de criação do município, você precisa de um estudo de viabilidade municipal, você precisa de pleito da população interessada, não é referendo, eles sempre trocam, e você precisa de uma lei ordinária estadual, ok? Então, primeiro lei complementar federal, depois estudo de viabilidade municipal, depois plebiscito e depois uma lei ordinária estadual criando o município. Já para o estado, como eu já falei, basta uma lei complementar federal. A diferença é gritante e foi cobrado nessas últimas provas de delegado. Então fique esperto aí. Vamos para a próxima dica. Dica de transferências legais, parte final da sua Constituição. Eu acho que vai cair na sua prova alguma questão dessa parte final. Se cair transferências, a gente acerta. Transferências para a educação. A União nunca menos que 18, o Estado nunca menos que 25. Já em saúde, a União nunca menos que 15 e o Estado e o município vão transferir algumas receitas de impostos que estão lá discriminadas na Constituição, mas que você não precisa decorar. Mas você precisa saber, principalmente em educação, que a União nunca menos de 18 e o Estado nunca menos de 25 da sua receita de impostos. Impostos exclusivamente, ok? Prestar atenção nisso aí, prestar atenção nessas percentagens. Vamos para a próxima dica. E aí, pessoal, última dica do canal. Se inscreve, deixa o like para eu continuar fazendo videozinhos que podem ajudar vocês aí nas provas de delegado. Depois de Direto a Goiás, se você não for tão bem, não desanima. Você ainda vai ter delegado de Sergipe, você vai ter delegado federal, você vai ter ano que vem delegado Paraná e outras provas. Você vai ter delegado Rio de Janeiro ainda esse ano. Tá? Então, eu vou continuar fazendo dicas aqui para tentar ajudar você na sua aprovação. Última dica de norma programática. Já caiu em prova a diferença entre norma programática, lato sensu e stricto sensu. A conceituação é, norma programática, lato sensu, é aquela que estabelece uma eficácia direta da sua norma entre o Estado e o cidadão. E a stricto sensu é aquela que a gente já está meio que batido de tanto falar, que é aquela norma que estabelece um programa de ação do qual o Estado não pode se desviar. É um programa de ação, é verdade, precisa de uma segunda norma para lhe dar concretude, portanto, normas programáticas são normas de eficácia limitada, mas no momento que o Constituinte estabeleceu um programa de ação, o Estado não pode se afastar desse programa de ação. Isso é norma stricto sensu, norma programática stricto sensu. A lato sensu estabelece, desde a sua edição, uma eficácia direta entre o Estado e o cidadão. Ok? Então, já caiu em prova essa diferença, espero que, se cair na sua prova, você não erre, pelo amor de Deus. Tá? Tinham, obviamente, muitos outros temas que nós poderíamos tratar, mas é impossível nós esgotarmos aqui o direito constitucional num tempo tão exíguo. Tá? Então, eu espero que realmente que as minhas dicas
sirvam para você. Não esqueça, pelo amor de Deus, de rever as súmulas que envolvem direito constitucional, que envolvem as ações constitucionais, que envolvem o controle de constitucionalidade. Tem uma porrada de súmulas aí que pode cair na sua prova, tá? Então, eu espero que você tenha sucesso nessa prova. Nós nos vemos na segunda-feira com um novo vídeo de dicas e, eventualmente, até mesmo com uma correção da prova de delegado Goiás, se ela já tiver sido publicada, tá? Um abraço, boa sorte.